compartilhar algum conteúdo com a gente. Então, assim, é basicamente isso que a gente faz. E vocês podem ficar à vontade, vou deixar meus contatos aí nos e-mails, no chat aqui do Zoom. Outro ponto interessante também, cara, é dizer que, pô, nesse momento nosso aí de isolamento, né, a nossa área de atração é uma força, pô, algo muito relevante, assim, pra gente, foram justamente as iniciativas universitárias, muito porque a galera, cara, tava ou sem aula, e, pô, em isolamento, em casa, e aí, cara, esse tipo de evento começou a pipocar muito. Sobre meetups, né, comunidades de tecnologia, etc., por algum motivo, cara, caíram muito. Provavelmente os espaços que eles tinham eram em empresas ou coisas do tipo. Cara, os meetups sumiram, assim. Os grandes eventos, né, se a gente for pensar um TDC ou grandes eventos do tipo de tecnologia, coisas do tipo, conseguiram sobreviver ali no universo de plataformas online. Cara, acho que até esqueci, Invent, eu acho que é o nome de uma das plataformas que a gente participou muito. Algumas dessas plataformas online conseguiram se reinventar de alguma forma. E aí, cara, a gente ficou basicamente nesses dois tipos de eventos. Então, assim, a gente, de iniciativas universitárias ou parcerias com empresas júnior e coisas do tipo, a gente deve ter feito aí mais de, cara, até agora, meio do ano aqui, mais de 20 eventos diferentes. Acho que bem mais, acho que uns 30, a grande maioria foram deles. Então, fiquem à vontade, por favor, se vocês quiserem contribuir, quiserem mandar mensagem pedindo nosso apoio. Muito obrigado e também vou deixar disponível aí para o João e para a galera compartilhar todos os nossos links aí com oportunidades, etc e tal. Beleza, galera? Cara, muito obrigado. Dani, pô, com você a palavra aí. E, galera, um abraço. Eu tô por aqui. Joia, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite aí, a USP. Obrigado, Bernardo, aí, por sempre estar chamando a gente para participar desses eventos. Assim, é um prazer muito grande estar vindo compartilhar um pouco aqui do nosso trabalho aqui com vocês. A gente, lá no Lab, vou falar um pouco do Lab que eu faço parte, a maior parte da galera veio da academia, veio assim, são pessoas que a grande parte entrou na Globo como estagiário, assim, eu próprio entrei na Globo estagiário faz bastante tempo, faz 20 e poucos anos, e a Globo é uma empresa muito legal que forma muita gente internamente, assim, muitos dos talentos, assim, os grandes talentos da Globo, de tecnologia até, isso é bem evidente, né? O Bernardo pode me ajudar. Vai ser muita gente foi formada pela casa, assim, pela empresa, entrou na Globo e fez carreira na Globo, hoje são grandes lideranças na Globo. E a Globo, cara, é uma empresa muito legal de se trabalhar, assim, uma empresa que te dá a oportunidade de você, em relação ao impacto, né, você poder impactar 100 milhões de pessoas, não é qualquer empresa que te dá essa oportunidade, é uma empresa que conhece muito brasileiro, e fazer televisão, assim, a indústria de entretenimento, de mídia, é muito fascinante, assim, que você, por trás das câmeras, tem muita coisa legal para fazer, sabe? É diferente, talvez, de uma empresa mais nichada, onde você tem que ter algum conhecimento muito específico e você trabalha naquele mesmo tipo de projeto o tempo todo. A Globo é uma empresa que te dá a oportunidade de você trabalhar em inúmeros tipos de projetos diferentes, assim. Você nunca sabe o que vai aparecer para você fazer, sabe? Você é surpreendido a todo momento com oportunidades legais, assim, para você fazer. Ô, Dani, só complementando rapidinho, Fala aí. então, esse ponto que você falou, que, cara, realmente, tipo, a gente abre o nosso programa de estágio 2 vezes no ano e, cara, ele é um dos programas de mais tradição na empresa, né, com mais de 20 anos aí. Com certeza a gente esbarra direto com diretores que foram estagiários, etc. A gente até diz, né, que muitas das nossas vagas de júnior, muitas vezes elas são por volta de um aproveitamento aí de uns 85% de estagiários. Então, esse é um compromisso da empresa mesmo. Eu lembro que quando eu ainda nem trabalhava na Globo, eu lembrava disso, né? Cara, quais as empresas no Rio que tem esse compromisso ali, né? Então, de formar um estagiário, né? Como alguma pessoa que vai construir uma carreira dentro da empresa. Realmente, tipo, não são todas as empresas e é como o Dani disse. Mas era só... pessoal, qualquer dúvida sobre isso, eu posso voltar aqui no final junto com o Dani para responder as perguntas. Galera, e se alguém tiver dúvida a qualquer momento aí, acho que pode também falar aí, que a gente, para fazer um negócio mais interativo. Perfeito, perfeito. Esse mundo pandemia aí, cara, com essas lives, essas coisas online, eu vou dizer assim, pra gente que tá falando, que apresenta, é muito diferente, assim, quando a gente tá no auditório com a galera, a gente consegue ter
ver os olhares e sentir se está dando certo ou está dando errado. E a gente vai mudando até o discurso ali em função do que a galera mais está engajando, né? Então, se vocês quiserem interromper e esticar em qualquer um dos assuntos para Perfeito, perguntar, acho que é melhor. E até vou dizer que me ajudam aqui, tá? Estou com essa tarefa aqui de contar essa história. A Globo, essa coisa do estagiário é muito legal, porque a Globo tem todas as áreas que eu conheço, tem um baita compromisso em formar o cara, sabe? Quando eu entrei na Globo, todo mundo falava que era tipo mão de obra barata, sabe? O estagiário vai ser escravizado na empresa, não sei o quê. E, cara, não é assim, sabe? Lá no Lab, por exemplo, a gente tem um baita programa o próprio Capital Humano tem um programa de onboarding super interessante para os estagiários, mas quando ele entra na área, tem um conhecimento específico que a área tem que fornecer, senão o cara não consegue ajudar em nada, né? E a gente tem esse programa, assim, de quase que um treinamento interno pro estagiário, para ele poder ajudar a gente também, né? Para ele aprender a fazer, né? Fazer o estágio específico, para o que o estágio serviria, né? Na prática. Então, a gente ensina bastante para o cara, para ele poder ajudar a gente e rapidamente ele consegue embarcar nos projetos, colaborando e aprendendo muito. Então, é um lugar, assim, é uma escola, cara. A Globo é uma grande escola. E eu vim aqui falar um pouco dessa trajetória. O Bernardo me mandou algumas perguntas. Eu especificamente, assim, eu entrei na Globo num programa de estágio, me formei no FRJ aqui no Rio. Eu sou de Minas, né? Eu vim para o Rio para estudar. Eu sou do interior de Minas, eu vim para cá para fazer faculdade. E eu entrei no programa de estágio na Globo em 97, entrei para o estágio em 98. E tô até hoje aqui, né? Você vê que se fosse ruim eu não tava, né? Mas é uma empresa muito, muito legal e eu tenho uma história bem interessante aqui dentro, né? Hoje vou compartilhar aqui minha tela, preparei alguns slides aqui, mas seria guia, tá? Deixa eu compartilhar o som também, que eu vou rodar um videozinho daqui a pouco. Eu cuido lá de um laboratório de inovação que a gente chama lá de Media Tech Lab, né? A Globo hoje, a Globo já foi uma empresa puramente de mídia, mas hoje a Globo entende que a tecnologia é protagonista no nosso negócio, né? Então a Globo é uma empresa Media Tech. Então o time de tecnologia da Globo é gigantesco. Se não me engano, são 5.000, 6.000 pessoas. É muita gente trabalhando no time de tecnologia. E dentro dessa área de tecnologia, que hoje as empresas se juntaram, né? Antigamente eram empresas separadas num grupo, Globo, a TV, a Globosat, né? Com os canais fechados de TV a cabo, a Globo.com. Hoje essas empresas se juntaram e a área de tecnologia é uma área única dessas empresas todas, né? Então gerou uma área de tecnologia muito forte. E dentro do time de tecnologia, a gente tem esse lab, que é um laboratório de inovação. A gente chama de Media Tech Lab, porque esse nome reflete o nosso desejo de transformar a Globo numa empresa que seja uma Media Tech, né? Uma empresa que é mídia mais tecnologia. Hoje, nenhuma empresa mais é aquilo só que ela era antigamente, né? Então, uma empresa de alimentação, hoje ela é alimentação mais tecnologia, né? As empresas de varejo são varejo mais tecnologia. Ninguém faz nada sozinho sem tecnologia. E quem não tem uma presença no digital está muito atrás, né? Vocês sabem até muito melhor do que eu a respeito disso. Então, eu vou falar aqui um pouco nesse bate-papo aqui. Mais uma vez, eu espero que possa ser um bate-papo mesmo, que vocês possam ir levantando a mãozinha e perguntando, ou levantando algum ponto. Falar como é a inovação, né? Como fazer inovação dentro da Globo e como tem espaço para isso, né? Dani, então, só um segundo, que aqui acho que Galaxy, bom, alguém me mandou uma pergunta no chat aqui, sim, a gente está escutando. A gente não está escutando, mas se vocês mandarem no chat aqui, eu posso fazer essa mediação aqui com o Dani. Dependendo que se vocês não quiserem ligar o microfone ou não estiverem conseguindo, joga aí no chat que eu troco com ele aqui. Excelente ideia. Eu vou passando aqui. Essa é uma frase bem legal do Steve Jobs, né? Porque inovação não é tecnologia, né? E o principal com inovação é a mentalidade da inovação, né? É você não ver as coisas como uma ameaça. É sempre você ver a mudança como uma oportunidade, né? Então, a cabeça do cara de inovação é uma cabeça de estar muito insatisfeito com as coisas que existem, por melhores que elas sejam,
sempre querer fazer algo muito melhor, né, do que existe hoje. E, cara, mudança é quase que um alimento, né? As coisas mudando é um alimento para o cara que gosta de inovação. Então, como que a gente transforma essa mudança numa oportunidade para que a gente surfe na onda, né? No Japão, eles têm muito isso, né? Que crise, o momento de crise, na realidade, é um momento de oportunidade, é um momento que representa perigo, mas é um momento que representa muita oportunidade também. Aí o Bernardo me mandou essas 4 perguntas aqui, para eu tentar responder aqui nessa horinha que a gente tem juntos aqui. Uma é como seria trabalhar com inovação na Globo, né? Como é o trabalho, o que a gente faz, né? Como é estar lá dentro no time que está focado em inovação. É uma coisa importante falar aqui que inovação, nós não temos a ambição de ser a inovação da Globo, que a inovação é um valor da empresa toda. E o próprio Bernardo está inovando o tempo todo, fazendo nesse contato que ele tem com todo o ecossistema aí, acadêmico e tudo mais. Mas nós somos uma área que está focada em fazer inovação. Então, nosso trabalho é fazer inovação. Isso não quer dizer que as outras áreas não tenham que se preocupar com isso também. Então, hoje a alta gestão da Globo preza muito assim, da Globo ter um DNA de inovação, né? Mas a nossa área é uma área que tem foco em projetos de inovação. E para fazer projetos de inovação, você tem um time que é adequado para isso, né? Que tem essas capacitações. E você tem uma metodologia para você fazer inovação, né? Então, eu vou falar um pouco também como é a equipe, né? Como é o time que a gente tem lá. Hoje, no Lab, a gente tem 50 pessoas, o tamanho do laboratório. Você vê, no universo de 5 mil pessoas, 50 de um Lab de inovação nem é um volume, um percentual alto, um percentual baixo, tá? Vou falar um pouco dos desafios que a gente tem como indústria de mídia e um pouco dar alguns exemplos simples aqui de projetos. A gente tem muitos projetos durante o ano, são dezenas de projetos. Eu trouxe alguns aqui que talvez sejam mais legais assim para poder mostrar. Primeiro, eu queria mostrar um pouco, respondendo aquela pergunta, como é trabalhar com inovação na Globo. Eu vou rodar esse vídeo. Eu não sei se vai ficar bom aqui por causa do online. Eu compartilhei o som, mas vamos ver se funciona, mas dá para ter uma boa ideia. Esse vídeo está no YouTube, a gente tem um canal do MediaTek Lab. Depois a gente bota o link para vocês assistirem vou jogar o link com mais qualidade. Lá nesse canal a gente tem algumas palestras também que a gente faz com o Bernardo alguns eventos. Ontem mesmo teve uma palestra sobre o futuro do conteúdo com o Caio Braz, que foi muito legal. Tem outras palestras também lá que são legais de se ver. Bom, eu vou rodar o vídeo aqui que mostra um pouco como é esse lab. Bom, não sei se ficou claro para vocês, mas é como se fosse um ambiente com uma cara de uma startup dentro de uma empresa muito grande. O lab fica numa estrutura fisicamente separada da estrutura da TV mesmo, da empresa, até para a gente ter uma coisa meio de simbolismo, né, que simboliza essa liberdade, essa coisa de pensar fora da caixa. Também um ambiente com muita liberdade para as pessoas terem suas próprias ideias e ajudarem a resolver os problemas. E acaba sendo um hub também que conecta muita gente que gosta de inovação. Então, tem muita gente que passa por lá e que chega lá de repente. A gente faz muitos eventos que atraem pessoas, e então é uma área bastante diferente assim, do normal. E o objetivo do Lab, a gente tem como nossa missão a gente ter uma área capaz de fazer inovação de ponta a ponta, né? Então, a inovação de você entender um grande desafio que a empresa tem, você chegar a soluções que resolvem esse desafio e você tirar do papel efetivamente essas ideias e testar essas hipóteses antes delas virarem produtos de fato, né?
A gente fala muito inovação, isso como o inovador, na realidade, inovação não é só ter ideia, né? Você tem que tirar do papel e realizar e colocar em prática para elas virem produto. Então, o MediaTek Lab é um laboratório de inovação, né, que está dentro da área de tecnologia da Globo. A ideia é que nesse lab, a gente consiga combinar tecnologia com conteúdo e com negócios. Hoje não dá para pensar em inovação sem falar em negócio, né? E inovação não é tecnologia pura, como muita gente acha, que só você criou uma coisa incrível que é uma inovação. Na realidade, você precisa gerar valor, você precisa gerar algo que seja útil de alguma forma, né? E o propósito do MediaTek Lab é ampliar as fronteiras do que a gente pode fazer como uma empresa MediaTek. Na realidade, isso representa muito pensar fora da caixa. A Globo tem vários desafios que não dá para você imaginar que numa área de tecnologia gigante, com milhares de pessoas, esses desafios já não estão sendo endereçados. Eles estão sendo endereçados. Quase a totalidade dos grandes desafios da Globo já estão sendo endereçados e vão ser resolvidos com produtos que estão no pipeline de desenvolvimento, né? Sendo produtos digitais, né? No desenvolvimento de produtos que a Globo tem. O Lab é uma oportunidade de trazer alguns desafios desses para que sejam tratados de uma forma diferente, para que a gente olhe para esses desafios e tenha um olhar realmente fora da caixa, muitas vezes conectando coisas que parecem desconexas e trazendo algum sentido para aquilo. E uma área que está mais com essa cara tem essa coisa da experimentação. Quando você mapeia uma solução para um desafio em forma de um projeto, você precisa executar esse projeto, né? Então, tem toda uma metodologia para você tirar esse projeto, criar um cronograma, um roadmap, montar um time e colocar na rua, né? Com projetos de inovação, a coisa funciona um pouco diferente, porque como são soluções não óbvias, né, soluções diferentes, acaba precisando de uma etapa de experimentação. E precisa de muito empreendedorismo interno para fazer com que essas coisas deem certo, né? Porque normalmente são soluções muito diferentes. Às vezes a gente não acha nenhum lugar na Globo para colocar essa solução para dentro. Tem projetos nossos que a gente para não pelo desenvolvimento da tecnologia, mas por não conseguir encaixar essa peça num outro lugar. Então, é uma área que preza muito por essa coisa de intraempreendedorismo. Eu gosto muito de falar disso, de quem faz parte do time. Aí, falando de inovação especificamente, né, a gente pensa em duas principais coisas. Uma, se você é uma pessoa totalmente insatisfeita assim, com o que existe, se você acha que tudo poderia ser muito melhor, se você acha que essas regras que existem hoje, elas não deveriam existir, que as regras não fazem sentido e que você quer propor coisas que sejam, que quebrem alguns conceitos, né? Aí a rebeldia, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de você querer combater alguns conceitos, né? E se você acha que você pode criar coisas em cima disso, então você é uma pessoa de inovação, assim, seja bem-vindo, pode falar com o Bernardo. Então, esses são os dois grandes critérios assim que caracterizam a pessoa de inovação, a pessoa muito que desafia o status quo, né? Não está muito satisfeita com as coisas como elas são, querem propor coisas diferentes e ela quer criar novos produtos, quer criar coisas, né? E a gente tem lá no Lab pessoas de muitas áreas diferentes, né? Então, você pode ser um desenvolvedor, pode ser um pesquisador com perfil mais cientista, que gosta de aprofundar em tecnologia. Você pode ser um designer, pode ser um designer de UX ou designer de produto. Você pode ser um PO para conduzir um projeto. Você pode ser um cara de marketing para ajudar na criação desse projeto em termos de business. Pode ser um produto, você pode ter uma visão de produto, uma visão de negócio. É meio assim, a gente é uma área que não importa muito qual é a formação que a pessoa tem. A gente dá um baita trabalho para o pessoal do capital humano, porque às vezes a gente traz uma pessoa, às vezes, que é difícil, que tem um pouco mais complicado de contratar em função do currículo, mas o Lab tem essa ambição de ser uma área onde a formação ela não é um rótulo, não, ela é um valor que você tem e vai ser aproveitado de alguma forma ali dentro, né? E quando você combina uma formação interessante dessas, com essa cabeça anterior, né, de desafiar regras e de mais empreendedor, isso dá muito certo, né? Mas o que importa para a gente é se você curte tecnologia, se você quer criar novos produtos, se você quer transformar a empresa. Se você junta esses três elementos numa coisa só,
essa é a galera que tem lá no Lab. Quando você anda pelo Lab, conversa com as pessoas, você vê que esse é o pensamento que está ali Boa. por dentro. O Bernardo quer falar. Fala, Isso, Bernardo. deixa eu fazer só um complementinho, né? Tipo assim, primeiro, Claro. cara, realmente, esse ponto que você levantou é um dos mais importantes, porque eu vou te dizer que, cara, uma das maiores dúvidas que a galera tem quando esbarra com a gente, né? É justamente se, cara, pô, para trabalhar com inovação só é o cara de tecnologia, é só o dev, né? É só o cara que tá ali codando e tal. Então a gente realmente, tipo, tem que tirar meio que essa neblina, assim, desse estigma aí do cara que trabalha com inovação, que é só o desenvolvedor lá. E aí já até aproveito para a pergunta ali do... Provavelmente o cara está conectado com o Galaxy ali, o Galaxy A20, ele perguntou, para já até dar esse recado para a galera, ele pergunta o que é um PO, né? A figura do Product Owner aí, Dani, se você conseguir dar só uma respostinha para ele, só para... Pô, cara, o PO é uma figura muito importante em um projeto, porque ele é uma figura que ele organiza um projeto. Então, quando tem um projeto, é montado um pequeno squad, né, um time para tocar esse projeto. Esse time ele costuma ter muita gente técnica, né, que vai desenvolver esse projeto, mas o PO é o cara que conduz, né? Então, esse nome, Product Owner, ele é dentro do Lab, ele representa o dono daquele produto. É como se a gente estivesse construindo para ele. Então, ele simboliza o dono. Ele representa como se fosse o dono desse produto. Aí, só fazendo um paralelo com inovação barra desenvolvimento ágil, numa esteira de desenvolvimento ágil, onde você tem um cliente, o PO tem muito esse papel de representar o cliente dentro, e ele controla, ele ajuda a organizar o roadmap daquele produto e o que vai sair de cada sprint, né? Que a cada rodada de desenvolvimento é uma sprint. No Lab, o PO tem uma figura também de empreendedor, porque é o PO que toca o projeto adiante, e esses projetos eles costumam não ter pai assim dentro da empresa. Então, esse PO ele anda pela empresa buscando os stakeholders ali que vão impulsionar esse projeto. Então, o PO tem muito essa figura, ele representa para a gente também no Lab uma figura de um empreendedor. É como se ele montasse uma startup ali dentro e ele fosse, tipo, vamos dizer, fosse o CEO dessa startup. Então, ele conduz o projeto de ponta a ponta. Tem mais alguma pergunta, Bernardo? Podemos seguir. Pode mandar ver, pode mandar ver. Beleza. Lá no Lab, a gente tem 3 principais valores que a gente preza lá, né? Primeiro, a gente estar conectado com o ecossistema. Quando a gente fala ecossistema, é o ecossistema acadêmico barra startups. Hoje, o que acontece? Muitos desses desafios, talvez exista alguma startup que já resolve esses desafios. Então, a gente sempre olha, principalmente nos ambientes, né, dos ecossistemas de startups, aceleradoras, os ambientes. Aqui no Brasil está com muitos agora, né? Em São Paulo aí tem bastante fomento essa coisa de startup. Recife é um grande polo de startup aqui no Brasil. Tem muitos, né? Se já não existe alguma startup que resolve esse desafio. E a gente acelera a adoção dessas tecnologias novas e dessas soluções dentro da Globo. Então, o Lab ele funciona quase como uma ponte para essas startups poderem entrar dentro da Globo e atuando nesses desafios mais de inovação. A Globo inteira pode falar com startups, né? A gente não é o proxy, a gente não é tipo o pedágio disso. Mas no processo de inovação, a gente sempre considera o ecossistema como uma opção para resolver esse problema. E a Globo tem também um escritório no Vale do Silício, lá na Califórnia, que é o maior polo, né, o berço das startups do mundo, né? E esse escritório lá, inclusive tem um cara que foi do Lab que está trabalhando lá, o Gabriel, foi do nosso time no Lab. E eles ajudam a gente com essa ponte, né? A gente trabalha muito, muito em conjunto, tentando encontrar startups que resolvem problemas estratégicos aqui da Globo. Então, essa conexão com o ecossistema é mega importante para a gente. A gente tem o Lab de inovação em si, que é quando a gente desenvolve dentro do Lab um produto de ponta a ponta. E esse desenvolvimento, às vezes, pode ser a etapa inicial de criação, às vezes de cocriação, ou pode ser a esteira inteira, desde a criação e ideação até a implementação daquele produto em si. E a gente tem, é necessário para a gente, o Bernardo é super parceiro, ajuda a gente nessas ações, que a gente tem ações de cultura, né? Porque a gente precisa incomodar as pessoas dentro também. É uma coisa que a gente fazia muito internamente para a própria galera ali
tá mais antenada e mais incomodada e acabou meio que indo para fora, né? Então, hoje a gente tem esses eventos que a empresa participa, que até pessoas de fora estão participando também. Então, inovação é também formação de comunidade, né? Tem alguns vídeos aí na internet que falam muito sobre isso. Então, os inovadores formam uma comunidade de pessoas que querem mudar o mundo, todas essas ideologias. Então, esses eventos de cultura de inovação, ele é muito bom para juntar essas pessoas, né? E dali saem ideias, saem coisas muito, muito, muito legais. Indo para outra pergunta, que é quais são os desafios da Globo, né? Acho que esse aqui talvez o desafio da área de inovação, né, na realidade, né? Então a gente tem como principal desafio nosso a gente construir visões de futuro, a gente gerar impacto na estratégia do negócio da Globo e a gente contribuir para uma empresa mais inovadora, colaborativa e em evolução. Então a gente trabalha muito essa coisa de construir visão de futuro. Vou falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala em gerar impacto no negócio, é a gente criar coisas que gerem valor para a Globo, né? Coisas que tenham uma utilização, que façam sentido, né? Porque trabalhar com inovação, às vezes, para uns pode parecer ficar fazendo essas brincadeiras que são legais, sabe? Esses experimentos. Essas coisas, elas são importantes, mas tem que encarar elas como experimentação para você criar algo em seguida, para você gerar valor em seguida, né? Ela é uma etapa. Ela não pode ser o fim. Né? E falando um pouco sobre visão de futuro, no nosso negócio de mídia, a gente está falando de 3 futuros diferentes. Né? A gente tem o futuro da produção de conteúdo, que está sofrendo uma baita disrupção agora. Vocês veem agora com a pandemia, a quantidade de lives que está surgindo, pessoas fazendo produção de conteúdo com equipamentos cada vez de custo mais baixo. A aceitação por formatos desses mais web estão muito comuns entre todos, né? E a Globo está se reinventando muito nessa parte de produção. Mas aqui a gente está falando mais na frente ainda, né? Como vai ser o futuro da produção de conteúdo, como vão ser as mídias imersivas, por exemplo, formas de produção de conteúdo automática, por exemplo, será que computadores vão poder produzir conteúdo sozinho e os humanos serão curadores de conteúdo? Então, tem uma série de questões sobre o futuro da produção de conteúdo, quando a gente pensa no universo mais moonshot, sabe, de 5 anos em diante. O outro, quando a gente fala de produção, a gente não pode esquecer o consumo, né, que as formas de consumir o conteúdo estão mudando também. Antigamente, a gente consumia conteúdo ligando a televisão e ligando o rádio. Hoje, a gente tem, com o digital, não só o celular, mas as diversas formas do conteúdo aparecerem nessas diversas telas, né? Hoje a gente tem consumo de conteúdo sem tela, com os assistentes de voz, né? Que tem também a forma de consumir conteúdo também. A gente está falando sobre óculos de realidade aumentada, tem rumores de um óculos da Apple, que surgiu notícias nas últimas semanas, tem conteúdo no relógio. Enfim, você tem conteúdo em vários lugares diferentes e como é o futuro desse conteúdo, né? Desse consumo, desse conteúdo. Então, a gente também trabalha com essas visões de futuro. E o futuro do modelo de negócios. A Globo era uma empresa tradicionalmente de publicidade, né, de anúncios, e hoje a Globo já é uma empresa que tem o Cartola, onde as pessoas pagam assinatura para ter um Cartola Pro, tem o Globoplay, onde tem assinatura para consumir vídeos no Globoplay. Quais outros modelos de negócio existem disponíveis, né? E quais outros produtos estão disponíveis? Então, a gente pensar talvez aqui no mais disruptivo, né? Naquela coisa que ninguém está pensando, ou que a gente está meio olhando o que existe agora e a gente não está considerando que pode ser assim lá na frente. E às vezes até incomoda, né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa lá na frente que impacta muito o que existe hoje, né? Então, o Lab é uma área que está neutra, uma zona neutra, para que tenha liberdade de pensar nessas coisas que mudam a empresa, cara, que transforma, que propõe coisas que incomodam outras pessoas. Então, a gente lá tem essa liberdade criativa de poder propor essas coisas com visão de futuro. Legal, até aí, alguém tem alguma pergunta? Ou podemos seguir? Hein, Dani, rolou uma pergunta aqui, mas ela é mais referente à formação da equipe ali, né? Daí eu acho que a gente pode botar no final, não sei o que você acha, perguntando basicamente, né, quais as características que a galera lá no Lab, né, a gente lá no caso,
na Globo, busca para um estagiário trabalhar especificamente no MediaTek Lab, né? Tanto hard skills quanto soft skills. Ah, boa. Então, em termos de formação, alguma daquelas formações que eu coloquei ali, que são essas carreiras mais ligadas a produto, a criação de produtos e inovação em si. Então, tem carreiras puramente mais tecnológicas, né? Classicamente, desenvolvedor, engenheiro de software, engenheiro eletrônico, engenheiro de computação, carreiras mais até de cientistas, né? A gente tem lá, por exemplo, um cara que é físico, se não me engano, acho que ele é físico, que é uma carreira mega cientista, né? Científica, mas a gente tem produção científica dentro do lab também, né? Porque apesar de inovação não ser a tecnologia puramente, a tecnologia ela é talvez a maior alavanca para a inovação, né? E essas carreiras ligadas a produto, tem a parte aí do PO, a parte de marketing, enfim, tem um monte de outras carreiras que podem. Então, assim, eu nem queria aqui dar uma lista, porque não existe uma lista das carreiras, né? A gente vê muito mais a formação da pessoa. E o que você falou de soft skills é muito interessante, mas que o principal é aquilo que eu falei lá atrás, é de ter um perfil que seja incomodado, querendo produzir conteúdo, querendo criar novos produtos, né? Querendo criar coisas. O domínio de tecnologia pode não ser fazer código, mas você entender esse universo, entender o digital, tá bem imerso nessa coisa, que também te faz ser também incomodado, ser mente criativa, e ter um perfil bem resiliente e empreendedor, porque se você tem muito perfil de execução, tipo, receber uma demanda, vou trabalhar no roadmap, eu já sei tudo o que eu vou fazer, talvez você tenha um perfil muito mais de uma área de projeto, né? O perfil mais da área de inovação são pessoas que não se incomodam em pivotar muitas vezes, porque o projeto nunca termina como começa, como foi planejado inicialmente. Então, é um ambiente de extrema incerteza. Incerteza ao ponto, assim, de chegada, a gente não ter o que fazer, a gente tem que achar algo para fazer, sabe? Chega a esse ponto, sabe? Da gente ter muita incerteza sobre o que vai aparecer amanhã. Então, se você gosta disso, aí tem gente que odeia isso, né? A questão realmente de perfil. Tem gente que odeia. Mas se você gosta muito disso, um lab de inovação é um lugar bem, bem, bem legal, onde você vai ser feliz. Você vai ser o tempo todo desafiado. E é bem legal, assim, para quem gosta dessa coisa de ser desafiado o tempo todo, de ser colocado em fora da zona de conforto, né, nas situações de desconforto, é bem legal. É isso, Bernardo? Falei. Perfeito, perfeito, Zani. E complementando aqui só a pergunta do Erivelto Batista, que ele perguntou, né? E o perfil que vocês não querem? É basicamente o que o Dani mencionou ali sobre essa questão de, cara, se você está alinhado ao que o Dani mencionou, beleza. Se não, é questão de você pensar numa outra área ou uma outra empresa, né? Quanto mais, gente, tipo, falando agora sobre os aspectos tecnológicos e tal, tipo, e de inovação também, tipo, progressista for a área ali, menos essa rigidez em relação a curso e coisas do tipo, sabe? Se a gente for pensar numa área muito tradicional, sei lá, um advogado ou um médico, cara, obviamente o seu diploma vai ter que ser aquele. Mas quando a gente está falando de inovação, coisas que ainda nem são pensadas, assim, uma tecnologia de fronteira, assim, que as pessoas não sabem direito qual vai ser a usabilidade dela, etc. Aí eu até digo que quanto mais a cabeça do cara for diversa e variada, melhor, sabe? Tipo, como o Dani mencionou, né? O cara é um físico. Tipo, o cara vai trazer conhecimentos que as pessoas nem imaginavam para uma situação nova que as pessoas nem estão pensando. Então, é uma coisa realmente abstrata. O Dani vai continuar mencionando as visões de futuro e algumas coisas dos desafios. Aí ele vai começar a responder um pouco as perguntas da galera ali. Ó. Tem uma galera perguntando, tipo, como que é essa aplicação na prática e como que é a aplicação desse trabalho no dia a dia, no final das contas ali, né? Onde gera valor, né? Beleza. Eu só queria dar mais um exemplo aqui que eu acho legal. Excelente. Cara, assim, a carreira não importa mesmo, tá? Até porque, assim, eu vim da academia também, eu fiz mestrado, eu comecei o doutorado, mas não consegui terminar. Então, assim, não é que muitas vezes essa fala parece que desprezo a carreira acadêmica, e não é. Na verdade, a academia, ela constrói mega alicerces na pessoa, sabe? A formação sólida é mega importante, muito importante mesmo.
Só que a prática do negócio, a pessoa, na hora de fazer na prática, ela acaba navegando por coisas que ela não previu antes, né? E você, quando começa uma carreira, você não sabe aonde vai dar, você sabe o tipo de coisa que você quer fazer ali, o assunto que mais te atrai. Mas você agora, você não consegue saber lá na frente o que você vai fazer. E você acaba fazendo cursos e fazendo trabalhos que vão te formando, e cada um é uma pessoa única. Cada pessoa é uma pessoa muito diferente das outras. Isso é que é legal num lab de inovação, essa diversidade, assim, de ter pessoas muito diferentes com formato que foram construídas de forma diferente. Pessoas, às vezes, que vieram do mesmo curso, eu sou engenheiro eletrônico, fulano do meu lado também. Mas a gente passou por coisas completamente distintas, e o que faz a gente ser muito diferente. Teve um caso bem legal que eu gosto pra caramba de citar, de um xará meu, Daniel, que trabalhou com a gente, ele saiu e voltou para a Globo. Que ele é biólogo. Não sei se o Bernardo conhece essa história até. Ele é biólogo. Tô ligado. Ele trabalhou na Fiocruz, né, do Rio, em um laboratório. Ele é formado em biologia mesmo. E, cara, lá dentro do laboratório, ele começou a trabalhar muito com pesquisa de campo, pesquisa demográfica. Acho que tinha alguma coisa ligada com hanseníase que ele estudava, uma doença que ele estudava. E ele fazia muita pesquisa em comunidades, em coisas. E ele começou a cuidar, como ele entendia um pouco mais de computador, tinha um pouco mais de habilidade do que os outros biólogos do laboratório dele, ele começou a cuidar lá do sistema que guardava esses dados. Daí a pouco ele estava programando ali alguma coisa para tirar a informação desses dados. Em algum tempo ele viu que ele era mais cientista de dados do que biólogo. Aí ele fez um pequeno curso de ciência de dados e falou, cara, eu quero isso para mim, eu vou largar a biologia. E ele virou um cara cientista de dados. Hoje ele trabalha numa área, num laboratório da Globo, só de ciência de dados. É um dos caras top assim, desse laboratório, assim, um cara que a gente tem um baita orgulho. Ele saiu da Globo por um período, foi para uma startup, depois ele voltou para a Globo. Um dos talentos que a gente tem lá é ele. Muito bom exemplo. Esse exemplo é bem legal mesmo. Quando a gente explode o futuro das coisas, cara, tem 1 milhão de assuntos para a gente tratar, que eu não vim falar deles, né? Mas tem muitos assuntos para a gente cuidar, e no Lab a gente se divide para explorar, né? Então o Lab tem essa cara meio de exploração, né? Então a gente até se fala como um laboratório de exploração também. Então a gente explora esses diversos temas. E também essa parte de cultura de inovação, a gente faz uma série de eventos de compartilhamento de conhecimento, onde as pessoas falam dos projetos que estão trabalhando, porque compartilhamento é a palavra do momento. A gente precisa compartilhar o que está fazendo uns com os outros e deixar com que os outros complementem. Eu já vou chegar aonde isso cai na prática, tá? A gente aborda uma série de assuntos, a gente tem esses eventos. Deixei um QR Code aqui, que é para o canal lá do Mediatek Lab, se alguém quiser depois escanear aí para entrar no YouTube. Mas o Bernardo vai mandar também no chat. Mandei o link. Aí. Vou reforçar aqui também. A gente tenta, apesar de tecnologia não ser o grande, ser a alavanca, não ser o principal, a gente se preocupa em trazer todos esses temas do momento para que a gente consiga conversar a respeito no Lab. Então, eu creio que o grau de atualização em termos de tecnologias emergentes da nossa turma, seja bem alto, sabe? Porque a gente mantém um tracking de todos esses assuntos e traz o tempo todo, não só conhecimento teórico, mas conhecimento prático, porque a gente faz ações de exploração nesses temas. Então, por exemplo, lá, alguns anos atrás, quando o blockchain estava começando, todo mundo falava, a gente tem um time mais exploratório, né, que é o time que mais investiga mais profundamente as coisas. Eles fizeram um trabalho básico de blockchain, geraram tipo um white paper lá que a gente publicou internamente, mas logo em seguida a gente criou um sprint de imersão em blockchain na prática. Então, a gente usou uma metodologia que chama Challenge Based Learning, que é você aprender baseado em um desafio. Então, a gente, assim, ninguém sabia nada, zero. A gente lançou na segunda-feira desafios que poderiam ser resolvidos com blockchain e colocou todo mundo para correr atrás, sabe? Então, a gente teve 2 semanas para as pessoas correrem atrás de conhecimento de blockchain, estudando, mas resolvendo o objetivo. Então, é uma espécie de hackathon com aprendizado direcionado, né? E aí acaba, no final de 2 semanas, tem uma galera muito boa em blockchain que pode fazer projetos com blockchain, daí para frente, ou pode avaliar startups de blockchain, por exemplo, também.
Aí, conectando com aquilo, né, o trabalho que a gente faz ainda nessa parte mais exploratória, desse radar de tecnologias, né? A gente tem essa visão meio essa analogia com o oceano, né? Que você tem coisas que estão mais próximas de você, onde você enxerga, né? E você tem aquele oceano, aquele mar profundo, que você não tem visibilidade nenhuma, né? Então, são tecnologias que estão muito distantes e que a gente não está fazendo nada. A gente não sabe nem como funciona. Então, a gente mapeia o universo de tecnologia de acordo com essas características e isso direciona a gente no que a gente vai estudar, sabe? Em coisas que a gente vai fazer. Aí que chegando um pouco mais para a prática, como que a gente trabalha lá? O trabalho de inovação segue esse desenho, que é um desenho bem clássico, assim, que é uma coisa de design thinking misturado com aplicação prática, né, com desenho de produto. A gente segue muito metodologia de startup. Então, o nosso livro de cabeceira é o Lean Startup, né? Como a gente cria um startup, como a gente cria um novo produto do zero, com uma mentalidade de uma startup, seja um produto que tem incerteza, a gente não sabe se ele vai ter adesão, se ele vai funcionar, ele tem desafios técnicos, tem desafios de negócio, uma série de desafios. Então, a gente usa a metodologia de startup para criar essas soluções, que é mais ou menos da seguinte maneira. Você tem a primeira etapa, que é a etapa mais de design. Quando eu falo design, não é design de UX, sim design de produto, né? Que é uso do design thinking como metodologia. Então, a gente recebe como input estratégia ou uma tecnologia que a gente quer usar para alguma coisa, oportunidades que a gente vê dentro da empresa, grandes desafios que a gente recebe. Então, a gente usa a metodologia do design thinking e cocriação para a gente criar ideias que podem resolver esse problema. A gente usa essa parte mais exploratória de pesquisa para a gente tentar encontrar tecnologias que podem alavancar essa ideia, né, que podem impulsionar, mas não necessariamente tem que ter uma ciência de foguete ali, na maior parte das vezes nem tem, sabe? E aí a implementação segue esse funil, né, onde você tem algumas ideias, você vai fazendo provas de conceito dessa ideia, e a ideia que sobrevive a essas etapas, ela entra numa fase de construção do MVP, não sei se vocês estão acostumados com essa terminologia, mas POC é prova de conceito, né? Você fazer uma coisa super simples que você testa se a tecnologia funciona ou se aquilo faz algum sentido, mas é muito superficial ainda, sabe? É meio que uma etapa de você eliminar coisas, tá? E o MVP, aqui na terminologia das startups, é o menor produto viável. Então, essa etapa é a etapa mais importante, assim, é onde tem mais trabalho prático, assim, de uma galera para tirar do papel. Que é o seguinte, você... Dado, eu tenho essa ideia que resolve esse desafio. Qual é o menor produto que representa essa ideia, que eu posso fazer super rápido e eu posso testar se ele realmente resolve esse problema? E aqui a gente não está preocupado tanto com a arquitetura do sistema, a gente não está preocupado com qual é a tecnologia que foi usada, qual é a linguagem. Às vezes pode ter coisas que são feitas manualmente, não precisa ser tudo automatizado, mas a gente quer testar se essa ideia faz sentido. E a gente quer ser o mais rápido possível. E é aqui que tal que a gente, daquele que o pessoal fala do falhar rápido, né? do fail fast. Se você conseguir testar o mais rápido possível, e isso falhar o mais rápido possível, ótimo. A gente aprende, vai voltar lá para trás e vai fazer outra coisa. Então, a gente não gasta tempo, para você não gastar tempo investindo em coisas que lá na frente vai dar errado, sabe? Você tentar antecipar a falha, antecipar o que vai dar errado. E falha não é uma tecnologia falhar, mas sim você teve uma ideia que para você era legal, mas ela não resolve o seu problema. E a gente, né, uma coisa do ser humano, a gente é apaixonado pelas ideias que a gente tem, né? Então é muito comum o cara dar uma ideia e ele querer fazer tudo para que a ideia dele vá até o final. Então aqui tem um exercício de desapego das próprias ideias. Inclusive tem uma fase que está escondida aqui que não está, por simplificação não está mostrada, que é a fase de matar a ideia. É você criar tipo um comitê para destruir a ideia. Porque o quanto antes a gente destruir a gente mesmo, a gente antecipa vir depois alguém que vai destruir da mesma forma, né? Então, a gente colocar as ideias à prova, e isso é legal, que você vai robustecendo a ideia. E destruir, às vezes, você te dar a chance de você reformular com uma ótica diferente, tá?
Então, assim, essa fase do MVP é uma fase de build mesmo, onde a gente constrói código, constrói tela, produto, mas sempre com a cabeça de ser o menor viável. A gente não fazer mais do que precisa, para você ser rápido e testar. Uma vez testado, e aquilo já está gerando valor de alguma forma para algum cliente, quando eu falo cliente, pode ser cliente interno, ou pode ser até cliente externo. A gente tem um projeto agora que tem cliente externo, a gente está testando com anunciante. Uma vez que isso prova-se que dá certo, ele é produtizado, ele vira um produto, esse foguetinho simboliza que ele vai voar, e aí tem a coisa do desapego, né? Então a gente não pode sofrer e querer criar os filhos, né? O filho é para jogar no mundo. Então aqui é a fase que os projetos ganham vida e eles trocam de áreas, vão para uma outra área que vão tocar esse projeto. Vou dar um exemplo aqui, o Globoplay. O Globoplay foi criado dentro do Lab. Ele teve uma etapa de MVP que durou de 9 meses, 8 meses, ele chegou até a ficar um pouco mais de tempo no Lab do que devia, mas ele ficou 1 ano e meio no Lab. E ele teve o spin-off do Lab, e engraçado, quando ele fez o spin-off do Lab, ele já era maior do que o Lab inteiro. O Globoplay já era muito maior do que todo o resto. E ele hoje é um time gigantesco lá na nossa área do digital. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem. E às vezes o projeto não spin-offa, né? Nesse caso, ele foi com a equipe inteira para lá, né? Para ser conduzido como uma plataforma. Mas tem projetos que a gente pode passar para outra equipe. Então, tem projetos que a gente passa para outra equipe, dá um suporte, continuar o desenvolvimento, porque aí vira aquela coisa mais incremental, de você ir melhorando o produto. Aí aqui falar um pouco disso. Eu trago um pouco mais assim, até de teoria, mas é para vocês entenderem assim, né, a diferença entre inovação e uma linha de desenvolvimento mais comum assim, de produto. A gente atua muito nessa bolinha, a gente chama de Explore, que seria, que até é marcado aqui em Achurado, né? Seria o time que explora, né, que as oportunidades, tendências de consumo, aquela coisa muito do consumo do cliente no centro, né? Modelos de negócio. Eu até marquei em vermelho que ele representa a figura do intraempreendedor, né? E para você empreender, você precisa empreender numa área de inovação, você precisa ter uma cabeça empreendedora, porque senão, no primeiro não que você leva, você desiste. E tem projetos, cara, a gente tem um projeto agora bem grande que a gente está fazendo lá, o Bernardo, já expliquei para ele algumas vezes, já comentei com ele, que, cara, assim, praticamente está 1 ano e a parte técnica já foi, sabe? E hoje a gente está só fazendo essa parte de empreendedorismo, de tentar fazer com que ele seja adotado por clientes, sabe? E o Lab tem essa coisa de ser uma esteira, projetos muito avançados, quase virando produto, e coisas super embrionárias, assim, em fases de exploração. E isso é que é bem legal, tem coisas de todos os tipos ali. Então, essa figura representa o ciclo, né? Você começa explorando, vendo que gera valor. Quando começa a gerar valor, a gente tem que transferir para um outro time que é até diferente do nosso, é o time que vai escalar esse negócio, que vai cuidar da arquitetura, que vai cuidar de toda a parte tecnológica para isso ser acessível por muita gente. E no final até eles chamam dos optimizers, né, que são essa teoria aqui que tem um artigo que está na internet, que ele fala do desenvolvimento contínuo e a melhoria contínua. E aí os explorers podem explorar features para esse novo produto. Não tem problema. Vocês têm alguma pergunta até aí, gente? Antes de eu entrar em alguns exemplos? Olha, Dani, tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que conforme, pelo que você foi passando, foi dando uma exemplificada e resolvendo, né? Uma das perguntas foi a do Davi, né? Que se a Globo tem se preparado para esse novo formato de consumo de conteúdo, que essa é uma pergunta bem ampla ali, né? A gente pode dar uma exemplificada aí através do próprio Globoplay, que o Dani citou. E através de, cara, todo o trabalho de como que as pessoas vão consumir televisão, não só tipo agora ou num futuro próximo, mas num futuro, cara, de 5 anos, sabe? Daqui a 5 anos. É mais ou menos esse um dos desafios lá do pessoal do MediaTek Lab. Se a gente for pensar assim que a partir do ano que vem, né, só vão ser produzidas Smart TVs, por exemplo.
cara, isso aí já na nossa cabeça já vem todo um esquema de, cara, será que a pessoa vai poder fazer uma compra pela televisão? Será que enquanto ela estiver assistindo televisão não vai subir um banner ali do supermercado e ali ela já faz a compra? Então, assim, você pode apostar que a Globo está se preparando e está pensando sobre como que vai ser esse consumo de conteúdo no futuro. Talvez a gente não tenha no detalhe assim alguns exemplos, mas é função assim Não, da galera. eu acho até que tem, cara, assim, Bernardo, os produtos recentes da Globo, as séries que estão sendo feitas, tem séries puramente do digital que estão sendo lançadas só no Globoplay, tem conteúdos em formato mais curto, principalmente humorístico, né? Os vídeos aí do Adnet fazem muito sucesso. Tem também esse do... Esqueci o nome. Cara, essa galera de humor tá com muito conteúdo em formatos muito, muito novos, né? Então, assim, a Globo tem investido muito nesses novos formatos. Não é muito a nossa área, mas é a minha área especificamente, mas eu até como consumidor, eu fico bem, assim, empolga ver que a Globo está se reinventando muito nessa parte, sabe? De novos formatos. Como você disse, Dani, o Zorra vem diferente agora. Tem aquele Cada Um no Seu Quadrado também, que vem diferente, direto para o Globoplay. Tem muitas coisas em formatos diferentes mesmo já para agora, isso é verdade. Beleza. Tem alguma outra pergunta aí que você queira abordar? Cara, eu acho que não. Acho que as outras a gente acabou falando de algum jeito. Então, eu trouxe alguns exemplos assim, cara, meio que eu peguei meio que eu achava que fazia sentido, mas tem muito mais, eu posso falar outros aqui também. Mas eu vou mostrar algumas coisas e acho que é bem legal também dar noção. Quando a gente começou a montar essa área, uma das preocupações que o nosso CTO tinha, ele trouxe para a gente endereçar, era como a gente criar uma área que fosse muito multidisciplinar e multitemática. Ele tinha medo, por exemplo, da gente começar a investir muito em, sei lá, em realidade virtual e a gente virar uma área só de realidade virtual. Ou a gente começar a investir, sei lá, em aplicativo, sabe, em mobile, e a gente virar uma área só de uma agência de desenvolvimento mobile. Então, essa era uma preocupação dele. Por isso que a gente tem todo aquele trabalho de mapeamento de tecnologias para manter a gente antenado, porque a gente se coloca como, em termos de tecnologia, a gente quer ser uma área de tecnologias emergentes, seja elas quais for. Em cada momento vai aparecer novas tecnologias. Então, a gente já teve um cara lá estudando computação quântica, que faz uns 2 anos atrás. Assim, não deu em nada. Naquela época a gente parou. Talvez um dia volte. Mas é um tema que a gente pegou, assim, e tem muitos temas. Então, eu trouxe alguns exemplos até que para ilustrar essa coisa multitemática e que tem espaço para todo mundo. Então, por exemplo, lá a gente tem um laboratório lá dentro, tem um lab de eletrônica lá dentro. E tem um time lá de 3 pessoas que faz qualquer projeto que tenha impressão 3D, parte de IoT com Arduino, essas coisas, e até confecção de placa, até projetos bem sofisticados a gente já fez lá, sabe, nessa parte. E é um playground, assim, qualquer um que quiser brincar com eletrônica, impressão 3D, pode chegar lá que eles ajudam a montar o protótipo, que a pessoa, às vezes, é uma coisa que a pessoa quer brincar mesmo, aprender. No passado a gente fez até um escape, pô. Fizemos um escape, com essa galera. Foi uma experiência bem bacana. Então lá tem gente de todos, tem espaço para todas as tecnologias, cara, assim, não tem limite. Vou dar alguns exemplos aqui, tentando trazer um pouco dessa diversidade, tá? Esse primeiro é um projeto que a gente se orgulha muito dele, que ele é bem diferente, ele fala do futuro do conteúdo, tá? Que ele mistura data science. O desafio é o seguinte, a Globo, uma das coisas que a gente leva para a gente como missão é que nós somos contadores de histórias, né? A gente fala em todo lugar, qualquer funcionário da Globo é um contador de história, porque a Globo é uma empresa de contar história, a Globo conta histórias. E a gente via muito essa coisa de ciência de dados gerando insights ou gerando coisas muito ligadas a negócio. A gente pensou assim, cara, será que dá para contar história a partir de números? Usar os números de alguma coisa para contar uma história? E aí a gente teve uma ideia, isso é aplicável a vários temas, né? Política, economia e tal. A gente resolveu ir para um tema que o brasileiro mais gosta, para a gente era o mais fácil também, que era o futebol.
E para a gente é um tema muito rico em dados. A ideia é mais ou menos o seguinte, vou explicar mais ou menos como funcionou. A gente pegou tabelas, né, geradas por estatística de futebol, que a gente tem de forma muito rica, até por causa do Cartola. Então, vou dar um exemplo. Essa aqui é uma tabela de número de finalizações de um time, aqui no caso do Botafogo, ao longo das rodadas de um campeonato. Se a gente traçar um gráfico com esses números, a gente consegue ter uma boa visão do que acontece e ver que tem mais ou menos ali uma linha média do número esperado, mas a gente vê que teve uma rodada que teve um número muito fora do padrão, né? Muito, muito diferente. E aí, se você pega esse dado e cruza com outras informações, com qual foi o placar do jogo, se foi dentro de casa ou fora de casa, quem era o time, outras coisas que aconteceu na partida, você pode chegar numa história de por que aconteceu isso, né? E essa aqui foi a história dessa partida especificamente, né? Né, era a rodada 10, o Botafogo perdeu em casa para o Avaí, que é um time menor, né? E o time fez 2-0 com pouco tempo de jogo, 16 minutos de jogo. E retrancou, né? Partiu para a defensiva. E o restante da partida foi marcado pela luta do Botafogo para reverter o resultado de uma derrota para um time que ele deveria ganhar, né? Na cabeça dele. E isso fez com que ele atacasse massivamente o Avaí, mas infelizmente ele deu azar, não foi feliz na finalização ali e não evitou a derrota. Aí a grande pergunta é, será que um computador consegue escrever essa história, lendo esses dados? Tá? Isso tem uma polêmica enorme em função de ética e coisa de trabalho, que sempre que a gente fala desse projeto aqui, levanta essa questão, mas o fato é que é um tipo de texto que é totalmente drivado por números, por análise numérica. Ele tem muito pouca opinião, né? Então, a gente criou em 2017, final de 2016, na verdade. A gente criou essa plataforma que o cara do jornalismo que faz o blog, ele consegue usar essa plataforma para produzir esse texto automaticamente. Então, é uma plataforma onde o cara entra, ele vê as estatísticas daquela rodada e o computador cospe para ele um texto. Ele pega esse texto, ele coloca uma parte dele editorial ali por cima e ele publica. A grande vantagem é que a gente chama essa tecnologia de NLG, né, que é geração de linguagem natural. Aqui um exemplo da sexta rodada, todos que são prints reais, né? E o que acontece? Nesse blog, a gente passou a ter o título são os insights que o algoritmo dá, né? Essa parte da geração de linguagem natural é a parte realmente de análise, assim, que é baseada em número, ela não tem opinião, né? Análise fria do que aconteceu. E você tem espaço ali para que tenha um editorial em cima, do cara escrever ali uma resenha, né? E o engraçado é que esse cara do blog, ele que treinou o algoritmo para que essa parte de NLG, o computador gerasse com o estilo de escrita dele. Então, teve um trabalho ali de machine learning para treinar esse algoritmo para que o texto produzido fosse com a mesma característica, né, de imagem, de texto, de escrita que o jornalista fazia. E ainda de sobra, ele ganhou ainda uma série de infográficos e estatísticas ali gráficas que ele tinha que usar um editor gráfico para fazer, né? O sistema já cuspia para ele automaticamente tudo isso. Esse foi um dos projetos que a gente fez no Lab, a gente tem, assim, que é um dos bem legais, assim, né? Que a gente tirou uma coisa que é meio assim, de ficção científica, né? Que é gerar texto automaticamente. A gente deu uma aplicação prática para ela e resolve um problema e dá escala. Uma das coisas legais que a gente vê disso aqui também é a possibilidade de a gente criar textos personalizados. Então, um cara do Botafogo receberia um texto diferente de um cara que torce para o Avaí, né? Naquele exemplo que eu dei. Então, de poder fazer texto personalizado. A gente não conseguiu evoluir para essa parte ainda, mas abre essa possibilidade, porque com o ser humano não dá para fazer isso, né? Eu sei que tem um exército de pessoas fazendo todos os tipos de textos possíveis. Vai ser um dos projetos legais. Esse outro, mas dando shift para outra coisa, é a visão computacional, onde hoje fala-se muito em reconhecimento facial, né? Mas muito para questões de segurança. Agora tem medida de temperatura por causa do coronavírus, né? Por visão computacional também. Essa aqui é uma ideia simples,
que resolve um problema simples que tem na TV e, curiosamente, uma coisa que nos assusta é no mercado não ter um produto que faça isso, sabe? A gente já levou para algumas feiras, é incrível, não tem ninguém que fez isso ainda, sabe? Isso aqui é um projeto nosso, já tem 4 anos, sabe? De 2016 também. E a ideia é você tem, num jornal, você tem uma série de câmeras, né? Que para fazer uma dinâmica, né? O cara olha para essa, o cara varia a câmera que ele olha, e você ter uma chance de fazer esse controle de câmera no piloto automático. Seria mais ou menos essa ideia, não ter alguém apertando um botão para trocar a câmera que a pessoa está olhando, né? Então, aqui é um exemplo de reconhecimento facial. É uma mistura de reconhecimento facial com detecção de vetor, porque precisa ver para onde a pessoa olha, não só detectar os contornos do rosto. Então, aqui é um exemplo dele rodando no ar, né? Aqui as câmeras. E quando ela olha para uma câmera, o sistema reconhece o rosto dela. E quando ela vira, o sistema corta automaticamente. O sistema está sempre reconhecendo o rosto dela e para onde ela olha. Então, esse é outro projeto que nasceu no Lab também. Esse é o projeto que nasceu a partir de tecnologia. Então, as pessoas estavam estudando visão computacional e tiveram essa ideia. Isso acontece. Você está explorando uma tecnologia e você tem uma ideia a partir dela. Ela é um fluxo que é diferente daquele que eu mostrei, que é a partir de um desafio você tem uma ideia que resolve esse desafio. Esse aqui é mais nessa linha. Hoje, o formato de stories nas redes sociais é muito popular, né? No Instagram. Todo mundo está fazendo stories hoje em dia. É o formato que nasceu com o Snapchat, né? E a gente, nas editorias Globo, tem produção de stories também. Não sei se vocês seguem, mas também tem uma produção. Mas a gente percebeu que o trabalho das editorias era produzir conteúdo para a web, para os sites. Então, a gente teve a ideia de fazer uma plataforma que usasse o conteúdo que já está publicado nos sites e transformar eles em stories. A gente fez esse aplicativo que chama Storyfy. Hoje está na moda tudo virar Fi no final, né? Você quer fazer um app de sucesso, é alguma coisa Fi. Faz bastante sucesso. Mas a ideia é ele ser um app que otimiza a publicação nos posts. A ideia também é ele recomendar matérias que aumentariam o engajamento, né? Então, usar um algoritmo para recomendar quais são as melhores matérias do site de hoje que são boas para você fazer um story. E também abrir para formatos publicitários, né? De você poder ter um story patrocinado, né? E a ideia dele é super simples. Acho que tem um vídeo, deixa eu ver se vai rodar aqui. O cara compartilha... Deixa eu voltar aqui. Tudo começa com ele abrindo ali... ele está com o Storyfy, um app instalado no celular dele, isso fica na editoria. Ele tem ali a matéria para a qual ele quer gerar um story, sabe? Ele tem essa matéria aqui, esse exemplo, matéria que fala de uma novela. O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar essa matéria com o aplicativo, com o Storyfy. Então, naqueles 3 pontinhos ali nas opções, o Storyfy aparece como um compartilhamento. O vídeo é bem rápido, gente, por isso que eu parei para dar um teaser aqui, para vocês acompanharem. E aí, quando ele compartilhar, o Storyfy vai interpretar essa matéria, capturar as imagens que estão publicadas nessa matéria e fazer um story semi-automático. É semi porque a gente dá a opção do cara mexer em algumas coisas se ele quiser. Deixa eu rodar para vocês verem. Compartilhar com o Storyfy. Ele já capturou as informações. Ele pode editar, escolher a imagem que melhor representa, pode cortar a imagem, trocar o texto. No final, ele pode preencher tags de... Aí ele vai fazer uma edição aí, só para demonstrar que ele edita o texto, aparece em tempo real lá em cima. Tá trocando a imagem. E aí ele pode já colocar as tags de campanha de analytics para ter um tracking. E quando ele clica no botão gerar, em 10 segundos, ele vai gerar um vídeo dessa com animação, são templates animados e que ele publica direto lá no Instagram. Então, é uma forma dele ir direto, né? Dele sair do... enfim, tirar da publicação de web pura, né? De site e transformar num story de forma descomplicada, né? Aí o último projeto, que é um vídeo também, não sei se dá tempo de passar, que é um projeto que foi talvez o mais louco que eu já fiz na minha vida, que era um desafio publicitário, que era de ajudar a usar a tecnologia para fazer uma campanha. A Globo tem uma campanha chamada Tudo Começa pelo Respeito,
que são pequenos vídeos que falam sobre respeito à diversidade, às minorias e tal. Esse projeto ele começou de uma forma bastante curiosa, que a gente comprou esse capacete aqui que está preto, não é o capacete real de Fórmula 1, mas do lado esquerdo dele tem um capacetinho preto. Ele é um sensor de ondas cerebrais e a gente, nesse ano, tinha comprado esse sensor sem saber muito para que ele servia. E na época a gente fez uns games com ele, fez um monte de coisa que não serve para nada com ele. Até que um dia, encurtando a história, né, a gente encontrou com um cara da área de comunicação que estava com esse job de fazer esse vídeo sobre o respeito ao deficiente físico, e a gente tinha feito um autorama movimentado por esse capacete, onde você pensava, quando você se concentrava, o carrinho do autorama andava, né? Aí esse cara me ligou e perguntou assim, cara, se você fez um carro de brinquedo andar, vocês conseguem fazer um carro de verdade também? Aí, pô, a gente ficou bem apavorado com a ideia dele. E quando ele trouxe o projeto, ainda que era um carro de Fórmula 1, ou um carro réplica, uma imitação de um carro de Fórmula 1, ficou bem louco. Vamos ver se vai rodar esse vídeo. Esse vídeo é o vídeo case. No Brasil, 45 milhões de pessoas têm alguma deficiência e muitas habilidades. Como fazer com que capacidades chamem mais atenção do que limitações? Como usar o poder de mobilização da Globo para incentivar o respeito à diversidade e a superação de preconceitos? Pela primeira vez, um homem com tetraplegia pilota um carro de corrida com a mente. Não, você tá brincando. Para que isso fosse possível, nosso time de inovação construiu um carro movido por uma tecnologia híbrida, combinando um capacete de eletrodos, um sistema de direção autônoma e o mapeamento da pista. Esse capacete é o seu volante. Ele capta suas ondas cerebrais e traduz em comandos para a direção do carro. Direita. Acelera. Uau! Então, o carro tem um computador de bordo que traduz esses pensamentos para comandos efetivos no carro. Ele consegue atuar em todos os elementos mecânicos do carro. Com mais de 20 sistemas embarcados, o carro tinha freio remoto de emergência, sensores de temperatura e monitoramento cardíaco do piloto. Tudo isso foi pensado para a gente chegar aqui hoje e conseguir dar essa experiência para o Rodrigo, e superando todas as restrições que ele tem em relação à mobilidade. Vários departamentos da Globo se uniram num time de mais de 100 pessoas por 7 meses. It doesn't have pedals, it doesn't have a steering wheel, it doesn't have anything. It's just him and his mind driving it forward. It blew my mind. Este foi o veículo para lançar uma ação de responsabilidade social em todos os nossos canais e plataformas digitais. Uma pessoa tetraplegia. A ação abriu a temporada 2017 da Fórmula 1 e virou assunto na imprensa e nas redes sociais, ajudando a espalhar a mensagem de respeito. So the idea of just moving an object with my mind is already the stuff of science fiction. But driving a Formula 1 car, it takes it up to another level. Ah, sério, gente. Caramba! A tecnologia tem sido fundamental para reduzir barreiras. O que vai colocar as pessoas em condição de igualdade é o respeito às diferenças, é a sua atitude. Limites podem ser superados. Preconceitos também. Tudo começa pelo respeito. Não é isso, gente. Espero ter sido claro aí nas coisas. Estou aberto às perguntas aí. Não sei se tem algum... Hein, Dani, deixa eu só fazer um complemento rápido. Claro. Cara, sobre a Daniela perguntou ali, né, se de alguma forma a gente tem algum tema na área da saúde. Então, assim, esse exemplo que o Dani mencionou ali do vídeo, cara, mostra claramente como que, cara, na pesquisa, no trabalho, a gente esbarra num ecossistema, assim, de milhões de temas possíveis. É muito amplo, né? Então, com certeza, muitas vezes a gente esbarra e direciona dentro do que a gente consegue todas essas pesquisas e tal. Ó, começaram a aparecer algumas perguntas ali. Se tem mais detalhes sobre o projeto Movido a Respeito.
Assim, tem bastante vídeo na internet, bastante matéria, tem os making-offs. A gente pode, acho que só dar um search no Google aí mesmo, aparece bastante coisa. Esse projeto, ele ganhou o prêmio de Cannes, né? Que é um prêmio super importante, assim. Ele ganhou Leão de Prata em inovação em Cannes, que é um prêmio de publicidade. Então, pra gente foi um projeto muito relevante. Apesar de no início dele, cara, eu não sabia nem o que era isso, tá? A gente não sabia a gente nem sabia que existia esse prêmio, pra falar a verdade. Mas é um projeto super relevante, tem bastante informação na internet, qualquer coisa também a gente pode compartilhar aí o que mais vocês quiserem saber. Pô, Dani, eu vou te dizer que, cara, esse projeto é algo, assim, impressionante, cara. É incrível, assim. Tipo, assim, eu sou suspeito para dizer, tô aqui do seu lado e tal, mas, assim, cara, realmente, eu lembro que antes mesmo, tipo, quando eu vi os vídeos rolando sobre isso, assim, cara, é fantástico, é realmente impressionante. O Gianluca, ele perguntou aqui, existe algum processo seletivo na Globo especial para o MediaTek Lab ou é o mesmo que o regular? O Gianluca, é o mesmo que o regular. O nosso programa de estágio ele é aberto para a empresa inteira, a gente abre 2 entradas no ano, uma no meio do ano, que as inscrições acabaram no dia 31 de junho, e outra que abre por volta ali de outubro, novembro. A dica que eu sempre dou é ficar de olho nas nossas redes sociais. @vempraglobo, @talentogcom. Essas são as nossas... Instagram, Facebook, LinkedIn. Fica de olho lá que a gente sempre anuncia essas janelas de abertura. O processo seletivo é o mesmo para todos. De acordo com o seu perfil que você demonstra durante o processo, a gente consegue ir te alinhando e os gestores conseguem ir vendo e puxando você para a conversa ou não. Claro que, assim, se a gente... cria uma conversa aqui como parceiro. Por exemplo, a gente sempre diz, né? Todos os parceiros, ou seja, todos vocês aqui, todos vocês 50 que estão aqui junto com a gente na conversa, já criam essa ponte. Então, quando eu pegar o dado da galera, quando o João pegar os dados que vocês escolhem compartilhar ou não, eu vou colocar aqui em algo que a gente chama de Fast Track, que é um atalho para os programas de estágio. Basicamente, todos vocês que começaram com a gente têm um atalho nos nossos programas de estágio. Aquelas fases online, etc., vocês já pulam elas e vocês participam vocês têm uma possibilidade de participar só direto do gestor, puxando para conversar com você sobre a oportunidade, etc. Então, essa é uma dica que a gente sempre dá no finalzinho, quando conversa, ver a galera que ficou, né? Ver a galera que se interessou pelo papo, mas de uma forma muito, muito prazerosa aqui, todos ficaram, né? Começaram as mesmas 50 pessoas e terminamos as mesmas 50 pessoas aí. Então, muito obrigado a todos que ficaram aí por isso também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha ali. Aí, o Alípio mandou agora, eu tô participando do programa de estágio. Show de bola, cara, manda ver, boa sorte. Deixa eu ver. Dani, tem uma última perguntinha aqui sobre... peraí, acho que eu perdi ela. Não, foi aquela sobre a implantação do MediaTek Lab, não, acho que foram todas. Foram todas as perguntas aqui que a galera... acabou de chegar mais uma da Beatriz aí. Dentro da Globo, existe algum grupo voltado à discussão da diversidade dentro da empresa? E como que vocês lidam com isso e com o público que cada vez exige mais posicionamentos, ainda mais de empresas tão conhecidas? Beatriz, cara, posso te responder tranquilamente aqui com toda a transparência possível. Que, cara, sem dúvida, esse tema é, cara, extremamente crítico para a gente. E se a gente for pensar nos produtos, etc., no que a gente vê na televisão, né? Cara, a Globo ela já é uma empresa tipo à frente do tempo. A gente vê discussões nos produtos que a gente nunca imaginou, né? Cara, eu vejo aqui em casa, tipo, meu pai vendo a novela onde a personagem passou pela transição de gênero e tudo. Tipo, meu pai conversando sobre aquilo, coisa que eu nem imaginava. Então, nos produtos, isso é claro e é bem incrível. E, cara, nenhuma emissora no Brasil faz isso. Enquanto que dentro da empresa a gente ainda tem muito que crescer, como eu acredito que muitas outras empresas também. Programas específicos, por exemplo, Globo.com, Globosat, a gente já tem programas de estágio específicos para isso, que lidam com a diversidade sobre um tema. Aqui nos eventos de atração, a gente sempre tem algum olhar para, um exemplo, né, mulheres na tecnologia. A gente faz um evento relacionado a tratar essas discussões. É aquilo, né? Que triste, né? Que mundo é esse que a gente vive, que a gente tem que separar um espaço para falar sobre mulheres na tecnologia, mas é necessário. Então, é um momento em que a gente precisa falar, ver
como que a gente vai fazer isso? Vai lidar com metas dentro da empresa e tal? É uma discussão que a gente está tendo. A gente tem recebido muita cobrança em cima disso. É um assunto do momento, realmente óbvio, né? Como vocês podem ver nos noticiários, etc. E acho que é basicamente isso. Então, assim, se você for acompanhando a gente nas redes, você consegue ver essa nossa evolução assim no processo, né? Você deve imaginar também que, tipo, para nossa área aqui, a gente quer fazer o máximo, mas a gente vai encontrando barreiras e a gente vai quebrando. É basicamente como todas as empresas, eu acredito, que querem mudar estão fazendo. Mas eu acho que foi isso. Ó, a Beatriz respondeu, muito obrigado. O Galaxy ali acabou de mandar que está no primeiro ano ainda. Mas manda ver, cara, se aplica lá no processo. João, a gente está comendo muito seu tempo aqui? Não, fica à vontade. Eu tô aqui, aproveitando. Fica à vontade. Tem Mas bastante... é isso. Mas eu acho que a gente respondeu todo mundo aqui. Queria agradecer a todas as perguntas. Foi um show de perguntas aqui. E acho que é isso, cara. As considerações finais. Pô, muito obrigado, pessoal. Deixem todos os dados aí com o João. Quem quiser compartilhar os dados com a gente, né? Que vai ser um prazer aí responder a todos vocês. Dani, cara, mais uma vez, sem palavras, brigadão por ter participado junto com a gente. Obrigado, pessoal. Pra fazer foi cara, meu. Não me canso de ouvir, cara. Muito bom. Cada hora um conteúdo novo, é muito maneiro. Muito bom. Teve mais uma pergunta só, Bernardo, sobre estágio de férias. Se vocês têm possibilidade. Tá. Teve mais cara, tipo Summer Job e tal, né? Gente, eu vou dizer para vocês que a gente teria nesse ano totalmente atípico aí, no Summer Job para fora do país, né, que seria no meio do ano no caso, e no nosso Summer Job, Summer mesmo, o Hemisfério Sul. A gente teria direitinho para alunos de fora do Brasil e tal, certinho, esquematizados. Chegamos a fechar, aqui entre nós, a vaga com a galera lá dos nossos parceiros de fora do país. Mas, cara, veio a pandemia, fechou tudo. Foi até uma certa complicação pra gente, cara. Mas não teremos, assim, um Summer Job remoto, infelizmente. Mas é aquilo que eu digo, cara, fiquem acompanhando as nossas redes. Acredito que não vai aparecer uma surpresa sobre Summer Job, tá? Mas podem aparecer diversas outras oportunidades ali. O estágio é certeza, tá, galera? Outubro, novembro aparece a nova campanha de estágio lá. Perfeito. Eu queria agradecer ao Bernardo, ao Daniel, se vocês quiserem dar uma palavra final. Acho que o pessoal engajou bastante, teve bastante pergunta interessante. Foi muito bom, ainda mais a Globo, que pelo menos eu não me recordo de ter vindo à universidade, à USP, fazer essas ativações, trazer esse diálogo da inovação para o público universitário. Então é muito interessante para a gente aprender um pouco como vocês estão lidando com isso. Então só agradecer mesmo a todo mundo que acompanhou até o fim. Se vocês quiserem falar... Cara, valeu demais, João. E, tipo, eu quero dizer aqui rapidinho, antes do Dani fazer as considerações finais dele ali, cara, que realmente, tipo... Agora que a gente, colocamos aí nosso primeiro pezinho aí no primeiro evento da PoliUSP aí, conte com a gente para todos os próximos aí, por favor. Tipo, realmente, cara, no passado eu pensava, né, por que a gente não tá lá ainda? Agora a gente vai estar junto com vocês aí participando dos próximos eventos com ações do tipo, beleza? Então, galera, vou botar meus dados aí de novo aí no chat, tá? E é isso. Um beijo aí e valeu. Obrigadão, Bernardo. Joia, galera. Obrigado aí, já falei pra caramba. Agradecer de novo a oportunidade, foi um prazer compartilhar com vocês aí. Espero que um dia a gente possa trabalhar junto, vou estar ansioso por esse momento. Se um dia acontecer, me lembrem que vocês estavam nessa live aqui e a gente interagiu de alguma forma. Eu vou ficar bastante feliz aí. Agradecer o Bernardo, acho que o Bernardo tem os contatos também aí. Sim. Siga o nosso canal lá, o Mediatek Lab, sempre tem conteúdo legal lá também, de inovação, empreendedorismo, futuro do conteúdo. Tem de tudo lá. E quiserem dar um feedback depois aí sobre o conteúdo também, sou aberto a isso. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez aí por vocês, pela receptividade. Perfeito. Valeu, galera. Muito obrigado. Coloquei nossos dados ali, e-mail, etc. Fiquem à vontade. Quem quiser pedir os dados do Dani também, só me mandar, que eu mando para vocês de boa. O Dani, super tranquilo. E o canal do Mediatek Lab está ali também para a galera seguir e acompanhar aí os Lab Talks, né? Toda última quinta-feira do mês. Conteúdo muito bom. E, obviamente, a gente sempre está divulgando nas nossas redes lá. Valeu, galera. Show, pessoal. Obrigado. Valeu, João. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu. Falou.